Agora foi, professora. Foi, né? Tá, consegui. Os meninos do WhatsApp também conseguiram entrar. Agora está gravando, vamos tentar retomar a apresentação, tá? Ok? Conservação da diversidade e patrimônio genético de plantas de valor econômico é o tema da aula de hoje, tá, meus amores? Como é importante a gente... Não apareceu ainda, professora. Não apareceu a apresentação? Bom, para mim não, tá aparecendo nada. Para mim também não. Gente, quando a gente resolve um lado, o negócio emperra para o outro, né? Vou tentar sair dos slides, fechá-los. E voltar. Estou com vocês, não está projetando, certo? Vou apresentar agora. A gente apanha, mas uma hora a gente consegue. Compartilhando a tela agora. Vai carregar, eu acho. Carregou? Ainda não. Nem apareceu a bolinha dizendo carregando. Acho que agora foi. Agora foi. Parece, gente, que quando a gente não está bem, tudo coopera para a gente ficar pior. Para ver se ele vai passar para a gente. Passou? Passou. O título da aula, né? Isso. Então, vou tentar enquanto a internet está nos permitindo. Conservação da diversidade e patrimônio genético de plantas de valor econômico. Esse é um tema muito importante e requer um pouco da nossa atenção, porque nós precisamos saber sempre ter clareza do que tem sido feito imenso em termos de território geográfico, né? A diversidade dos biomas nos dão uma flora e uma fauna riquíssima, né? Nós temos como os biomas mais ricos do planeta, Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, nós temos os três dentro do nosso país. O nosso país possui esses três biomas, lógico que nós temos outros, mas esses são tidos como os biomas mais ricos, né, do planeta. Florestas tropicais e áreas litorâneas. E esse país é muito abençoado, vamos dizer assim, nesse quesito. Nós não temos, assim, terremotos de relevância, né, como tem outros países, nós não temos tsunamis de tanto poder destrutivo como nós já vimos em outras partes do mundo, e nós temos uma biodiversidade que é fantástica, né? Mas o que temos feito com isso, o que temos promovido a partir dos nossos recursos genéticos? Essa é uma questão que preocupa os entes de pesquisa e o próprio governo, né? Então, nós temos um catálogo chamado Lista do Brasil, que foi feito uma espécie de identificação dos nossos recursos vegetais, e isso é de 2010, né? Sendo listados ali 40.989 espécies, entre plantas, algas e fungos. E aí, nesse slide, vocês vão ver o número, que foi 3.608 fungos catalogados, tantas algas, tantas briófitas. E nós sabemos, principalmente quem é da área de botânica, que esse número está muito aquém da realidade, né? Esse número total de 40.000, quase 41 mil espécies catalogadas é o que foi descrito efetivamente, taxonomicamente descrito, né? Então, esse número está muito aquém de uma realidade do nosso país, do nosso potencial, certo? Então, quando nós pensamos na importância de promover
esses usos dos recursos genéticos, nós não podemos dissociar do homem ou da sociedade. Existe uma relação muito, muito próxima entre os povos e o meio, né? Os povos e o uso do meio ambiente. Então, o conhecimento da sociedade sobre a importância e as funções desempenhadas pela biodiversidade é indispensável para a conservação dos seus componentes. Isoladamente, nós não conseguimos promover um recurso genético e tampouco mantê-lo disponível, tá? Então, é um todo, é como se fosse uma cadeia. Essa regra ela é diretamente proporcional. Quanto melhor a compreensão sobre a contribuição da biodiversidade para a vida do homem, maior a preocupação em conservá-lo, certo? Se nós não temos clareza do quanto aquele recurso vegetal é útil para nós, é útil para aquele povo, é útil para aquela comunidade, é útil para aquela sociedade, aquele grupo social, nós não temos interesse em conservá-los ou em preservá-los. Mas a partir do momento que nós entendemos que é um sistema que forma todo o processo, é o homem, é o meio sendo o recurso hídrico, o recurso faunístico, o recurso florístico, e isso tudo onde o clima tem a sua manifestação, a água tem toda a sua importância. Então, são sistemas formados onde todos têm a sua importância. E isso a gente tem deixado de lado porque os tomadores de decisão, né, vamos chamar assim, os setores empresariais, eles não estão muito preocupados com esse saber dos povos, né, com essas sociedades ou esses grupos que vivem da natureza ou em uma relação harmônica com a natureza. Então, nós precisamos compreender que a natureza ela tem limites e nós já estamos ultrapassando essa fronteira. A biodiversidade é uma das propriedades fundamentais na natureza e fonte de imenso potencial e uso econômico. Todos esses recursos diversos que nós encontramos disponíveis na natureza, muitos são suprimidos totalmente, como foi o caso do nosso cerrado, do nosso bioma, que foi praticamente desconsiderado em termos de riqueza, de biodiversidade. Por quê? Porque queriam abrir pastos. Então, ninguém levou em conta as árvores, como eu falei na aula sobre biomas tortuosas, com aquelas cascas espessas, aquelas árvores que pegam fogo todo ano, e não sei o quê. Ninguém leva em consideração o real uso e o potencial, por exemplo, de um cerrado, né? Então, apesar de deter a maior biodiversidade do planeta, com uma enorme riqueza em termos de espécies nativas, aliada a uma elevada capacidade técnica instalada e da competência científica, existe no país a economia agrícola altamente dependente de espécies originárias de outros países. E eu vou dar agora, a partir de agora, uma série de exemplos para vocês perceberem o quanto nós ignoramos o nosso potencial natural, o nosso potencial nativo. É o que a gente vem falando em praticamente todas as aulas. O que trouxeram para nós demos mais valor do que o que nós tínhamos e temos aqui. E isso é muito preocupante. Olha, para vocês verem, nossa agricultura ela está baseada na cana-de-açúcar, proveniente da Nova Guiné, no café, que veio da Etiópia, no arroz, que veio da Ásia, na soja e na laranja, que veio da China, no milho, que veio do México, no trigo, que veio da Ásia Menor. Então, nós temos aí, falando só em agricultura, os carros-chefe, vamos dizer assim, da nossa economia, nenhum é nativo do nosso país. A silvicultura nacional, ela depende dos eucaliptos, que vieram da Austrália, dos pinheiros, que vieram da América Central e do Caribe. Então, se nós passearmos, por exemplo, pelo estado de São Paulo,
o estado de São Paulo, praticamente todo ele é coberto por eucalipto ou por laranja. Laranja na sua quase totalidade para exportação. As laranjas que nós consumimos no Brasil são as laranjas que não passam no controle de qualidade para mandar para os Estados Unidos, porque são perfeitas as que vão para fora, né? Então a gente fica basicamente com refúgio. Eucaliptos para a produção de os mais diversos, lâminas para moveleiro, carvão. São Paulo é tomada por plantios de eucaliptos. Percebam aqui nesse slide, nada disso é nativo nosso, nada disso. Se nós formos falar da pecuária, bovinos da Índia, equinos da Ásia Central, as gramíneas forrageiras vieram da África. Se nós formos falar da piscicultura, nós temos majoritariamente as tilápias que vieram da África, carpas que vieram da China. Se a gente for falar da apicultura e a polinização dessas importantes culturas, a gente vai ter abelha africanizada. Até antigamente a gente conhecia o mel de Europa, né? Mel de Europa, porque essas abelhas eram chamadas de abelha Europa. Então, nós temos, eu dei alguns exemplos aqui para vocês, dos carros-chefes, economicamente falando, no nosso país, veio tudo de fora. Aqui em Cáceres, perto de nós temos a Cáceres Florestal, nós temos em Tangará Floresteca, e elas plantam teca, né? Tectona grandes. Uma exótica, obviamente muito bem adaptada à nossa região, totalmente mercado visando exportação. É uma árvore que é muito usada na construção de navios, na decoração de iates de luxo, porque ela tem um desenho, aquele tronco é desenrolado, né? Então ele tem um desenho lindíssimo de uma cor mais clara com uma cor mais escura. Então, totalmente a teca que nós plantamos aqui pertinho da gente, em Cáceres, ali indo para a escola agrícola, na Cáceres Florestal, é toda para exportação. E é uma espécie também exótica, não é nativa do nosso país. Então, o que a iniciativa brasileira, para se dar uma maior atenção aos nossos recursos vegetais? O que tem sido feito? O que tem sido pensado, né? Ainda na época, tá, meus queridos, do governo da presidente Dilma Rousseff, foi feito, então, um trabalho muito intensivo no Brasil inteiro. Esse trabalho foi dividido por regiões, certo? Foi dividido por regiões, e produto desse trabalho foram livros publicados sobre os recursos vegetais em cada região geográfica mesmo, né? Norte, sul, leste, norte, sul, centro-oeste, sudeste, nordeste. Tanto que o material que eu já disponibilizei para vocês lá no CIGAR é da região do Cerrado, né? Então, nós temos da região centro-oeste ali, o material. Então, chamado de iniciativa brasileira, nós temos um trabalho feito pelo Ministério do Meio Ambiente na época. E esse trabalho foi um trabalho de pesquisa muito intensificado, onde levou-se em consideração os povos, como eu disse para vocês, as sociedades, e se fez um levantamento da nossa flora, dentro de cada região, da flora nativa, do valor econômico dessa flora, tá? Dentro dessas regiões geopolíticas. E essas espécies foram estudadas, então, à época, foram estudadas se já tinham uso econômico ou se tinham potencial para isso dentro daquela região, dentro daquela regional, certo? E pouquíssimas informações, assim, existia efetivamente. Então, muito do produto desta pesquisa acaba sendo novidade, porque quando eu vou ouvir uma comunidade tradicional, quando eu vou ouvir os ribeirinhos, quando eu vou ouvir os quilombolas, eu vou trazer deles informações que nós aqui, da sociedade urbana, acabamos desconhecendo.
né? E esse trabalho, chamado Iniciativa Brasileira, que eu vou dizer agora o nome desse projeto, então esse trabalho ouviu pessoas, levou em consideração sociedades. Esse trabalho se chama Espécies Nativas da Flora Brasileira, de valor econômico atual ou potencial, de uso local e regional, chamado de Plantas para o Futuro. Então, vocês vão ver na literatura, livros publicados pelo Ministério do Meio Ambiente, chamado Plantas para o Futuro, de cada região. Então, você vai ver região sul, você vai ver região centro-oeste e tal. E esse trabalho é um trabalho foi um trabalho muito interessante. Quanto aos objetivos desse trabalho, são inúmeros, tá? Se eu não me engano, são 26 objetivos que esse projeto teve. Aqui eu só vou apresentar para vocês, acho que 5. Mas no material que está lá no CIGA, está descrito todos os objetivos. Só para vocês terem uma ideia do que se pensou quando fez esse levantamento. Identificar novas espécies de plantas nativas subutilizadas, de importância atual ou potencial, para utilização comercial nos mercados internos e externos, evidenciando os possíveis benefícios socioeconômicos e ambientais decorrentes. Criar novas opções de cultivo para serem utilizadas pelos agricultores, particularmente pelo agricultor familiar, com redução de custos de produção. Proporcionar novas oportunidades de investimento para serem consideradas pelo setor empresarial no desenvolvimento de novos produtos. A exemplo das áreas de alimentos, medicamentos, cosméticos, entre outros. Como eu disse para vocês, um projeto muito grande, muito grande. Outro objetivo, valorizar a biodiversidade e as ações conduzidas no âmbito local e regional, como forma de ampliar as possibilidades de aproveitamento da biodiversidade e estimular a conservação dos seus componentes dos conhecimentos tradicionais gerados pelos povos e comunidades tradicionais. Como eu falei para vocês, o estudo do meio, levando em consideração a sociedade ou o homem ali inserido. Chamar a atenção da sociedade sobre a diversidade e a variabilidade genética existente no país e da necessidade de garantir a repartição de benefícios aos atores responsáveis pela manutenção desse ativo, como forma de promover a médio e longo prazo a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Como eu falei para vocês, são uns 26 objetivos que esse projeto teve. Eu só trouxe esses 5 para que vocês percebam que a ideia do projeto era justamente estudar o meio e a variabilidade genética, levando em consideração as pessoas que viviam e que desfrutavam ou que desfrutam desse meio ambiente. Isso é extremamente importante. Então, nós temos que levar em consideração o conhecimento e o saber dessas comunidades tradicionais, pois esse conhecimento está se perdendo. E muito vai se perder ainda, se nós não acordarmos para uma nova realidade. Falando ainda da iniciativa brasileira, produto, né, desse projeto, nós já temos muitas espécies que foram consideradas no início desse trabalho, hoje não são mais espécies do futuro. Lembra que eu falei que o nome é Plantas para o Futuro? Hoje são espécies do presente, né? Algumas espécies foram priorizadas nesses estudos, já alcançaram grau de proteção no cenário nacional. Caso da jussara ou do palmiteiro. A gente conhece o palmito. Óbvio que é uma iguaria ainda num valor agregado, né, muito caro, mas está aí. Todo mundo consegue um dia ou outro comprar um palmito para fazer uma salada, né, mais gostosa, mas não é uma coisa que está no nosso dia a dia. Antes, o palmito era uma iguaria somente para as sociedades que viviam em regiões onde tinha esse palmito de forma nativa. Lembra do exemplo do açaí? Eu já usei o exemplo do açaí para vocês. Ele também largamente utilizado para produção. Hoje a gente tem polpa e tem uma lojinha de açaí em cada esquina. Porque através desse projeto que foi lá na região amazônica, que descobriu o açaí e que viu o seu uso a partir daquela comunidade tradicional, daqueles povos ali presentes, dissemina-se isso enquanto possibilidade de outra fonte
nutritiva, né? Então, nós incrementamos o nosso hábito alimentar. A maioria de vocês talvez não conheça o sabor do açaí nativo. Acaba conhecendo o sabor a partir da polpa, que é o que a gente toma aí em qualquer lugar. O nativo é fortíssimo, fortíssimo. Eu duvido que você consiga comer todo dia açaí, igual a meninada come aqui, né? Ele é muito forte, chega a atingir a boca da gente, de tão forte que é realmente. Mas o que eu quero trazer para vocês é que é uma espécie vegetal que já está comum. Em todo lugar a gente vê falar de açaí, certo? Outras estão começando a ser projetadas agora, com boas perspectivas, que é um exemplo da goiabeira serrana, que é diferente da goiaba que a gente conhece, mas que também tem sabor, palatabilidade, né? Para que possa ser desenvolvido esse consumo, vamos dizer assim, mais popular. Então, é interessante falar sobre essa iniciativa, porque ela tem também uma ideia de resgatar compromissos que eram firmados e que ninguém dava mais importância. Firma-se compromisso com relação ao meio ambiente, à preservação da natureza, assinam-se papéis, fazem acordos internacionais, e na hora da coisa acontecer mesmo, fica só no papel, né? Então, essa iniciativa, ela veio também tentar resgatar esses compromissos, né? Então, foi feita uma ratificação e uma adesão a importantes acordos internacionais, com a Convenção sobre Diversidade Biológica, Plano Global de Ação, Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, pensando na alimentação e na agricultura. Sempre a gente precisa pensar o seguinte, queridos, nós temos como eu falo para vocês quase toda a aula, nós temos hábitos alimentares muito restritos e nós temos uma crescente... a população está sempre crescendo. Óbvio, nós estamos num período pandêmico que é totalmente atípico para mim, que obviamente tenho idade para ser mãe de vocês, né? Então, eu nunca imaginei viver uma pandemia onde pessoas morrem do lado da gente por ter sido contaminado com um vírus, né? Nós ouvimos isso na história, nós temos relatos disso, de centenas e milhares de mortes, historicamente falando, mas eu não imaginei que eu fosse viver algo assim. Então, tudo meio que muda um pouco de perspectiva. Mas se nós não estivéssemos falando em pandemia, se não estivéssemos vivendo uma pandemia, nós teríamos o crescimento populacional ascendente. Então, dentro de uns 30 anos, por exemplo, nós teríamos bilhões de pessoas sobre esse planeta. E talvez nós teremos ainda crise alimentar, né? Por quê? Porque os nossos hábitos alimentares são muito restritos e nós somos muito dependentes de poucas opções. Então, se nós tivermos um problema em níveis mundiais e acaba o arroz, vocês já imaginaram todos os dias você almoçar e jantar sem arroz? Para nós é parte da nossa dieta diária, né? Então, de repente, nós acabamos nos tornando reféns de alguns itens, e isso é preocupante. Mas vamos falar dos benefícios ainda dessa iniciativa brasileira com relação aos recursos genéticos. Os benefícios advindos da implementação dessa iniciativa, eles se estenderão. Então, é uma coisa que foi pensada lá atrás para ser dada uma continuidade, para que haja uma continuidade, né? E essa iniciativa, ela foi pensada num conjunto de sociedades. Então, ela foi pensada em benefícios para as comunidades locais, pela ampliação das oportunidades de emprego e renda, possibilidade de criação de novos mercados para os seus produtos e diversificação da dieta alimentar. Aos segmentos do setor produtivo, que poderão obter significativa redução
no tempo necessário para o desenvolvimento de novos produtos para o mercado nacional e internacional, levando em consideração também a comunidade técnico-científica, as instituições de pesquisa e as agências de fomento, por abrir-se novos horizontes, né? Horizontes de pesquisa, horizontes de possibilidades, e também as organizações não governamentais e os movimentos sociais, pelo reconhecimento do trabalho realizado junto a essas comunidades. Eu não sei se vocês vão se lembrar, na aula passada, eu falei, não sei se foi na aula passada ou na anterior, sobre as ideias que perpassavam na época das explorações, né? Então, a Europa dominava ali o mundo, né? E a partir da Europa saía-se, então, os navios para desbravar os mares e para colonizar novas terras, né? E quando chegava em novas terras, ignorava-se totalmente a cultura daquele povo. Dei o exemplo, acho que da Austrália para vocês, que os aborígenes, né, que eles chamavam, eram completamente ignorados, então o hábito alimentar era enojado pelo povo europeu que lá colonizou. A mesma coisa no nosso país. Então, nós vimos os portugueses chegarem, os índios já estavam, os índios já faziam uso dos recursos vegetais para se alimentar, para se nutrir. E o que foi levado em consideração disso? Então, muito do que as comunidades nativas tinham de conhecimento daqueles recursos vegetais, muito foi se perdendo, porque veio a ideia de trazer o que já era habitual na Europa. E isso nos traz exemplos, como eu falei para vocês, né? Na agricultura, na pecuária, na piscicultura, na apicultura, na silvicultura, todos os nossos elementos mais potenciais, economicamente falando, vieram de outro lugar, né? E qual, então, a ideia dessa iniciativa? Qual é o compromisso ambiental? Então, nós temos aqui Convenção sobre Diversidade Biológica, por meio de suas conferências das partes, alertando continuamente para a importância e a manutenção e a ampliação da diversidade genética nos sistemas de produção. Nessa Conferência das Partes de 96, quando se criou o programa da agrobiodiversidade, os países, então, se comprometem a expandir a base genética de seus principais cultivos, fortalecer a capacidade para o desenvolvimento de novos cultivos e variedades, especialmente adaptadas às condições locais, explorar e promover o uso de cultivos subutilizados. Essas ideias são ideias, assim, a serem tratadas a longo prazo também. Então, foi uma iniciativa que aconteceu no governo pré-impeachment, né? Então, aconteceu lá atrás e ela tinha metas, ela tinha objetivos para serem levados em consideração. Então, quando a gente fala de plantas para o futuro, a gente tem a ideia de resgatar esses compromissos que o país assumiu e contribuir para que haja uma minimização dessa fragilidade existente no sistema alimentar brasileiro. Isso é muito importante, crianças, muito importante. Quando a gente passa a olhar o nosso prato, o quanto nós estamos refém de pouquíssimos produtos, né? Então, a iniciativa buscou implementar metas nacionais de biodiversidade que foram definidas numa Comissão Nacional de Biodiversidade, que é a CONABio. E essas metas, elas foram levadas em consideração quando se pensa em perda de biodiversidade no país. Como que quais seriam, então, as ideias, quais seriam essas metas? Elas foram publicadas numa resolução do CONABio, né? E o projeto pretendia, né? Porque, vejam bem, o projeto parou, né? Ele foi muito bem conduzido, tanto que vocês podem procurar na internet os livros que são produtos dessa iniciativa brasileira, Plantas para o Futuro. E nós tínhamos, então, a ideia de que essas metas, conhecimento da biodiversidade, conservação da biodiversidade, utilização sustentável dos componentes de biodiversidade, monitoramento, avaliação, prevenção e mitigação de impactos sobre a biodiversidade,
acesso aos recursos genéticos, conhecimentos tradicionais associados, repartição de benefícios, educação, sensibilização pública, informação e divulgação sobre biodiversidade, fortalecimento jurídico e institucional para a gestão da biodiversidade. Esses eram os compromissos que precisavam ser trabalhados no segundo passo do projeto, Plantas para o Futuro. Vamos crer que há de ser retomado, porque, infelizmente, se nós não tivermos o ente público, né, fomentando, estimulando a pesquisa, a biodiversidade, a gente não tem, enquanto instituição de pesquisa, condições de fazer algo tão grande, né? Mas o compromisso a gente tem no dia a dia, né, de pensar o nosso ambiente, o nosso local, para que a gente faça pelo menos a nossa parte. Com isso, eu venho falar um pouquinho rapidamente para vocês sobre esses termos: conservação ex situ, conservação in situ e conservação on-farm. O que são esses termos? Acredito que vocês já saibam, até por estarem no 8º semestre, que nós temos, quando a gente fala em recurso genético, nós temos formas de promover essa gestão do recurso genético. Então, quando eu falo em conservação ex situ, fora do meu sítio de produção ou de nativo, né, do sítio nativo, eu tiro o recurso vegetal de onde ele está e guardo num determinado lugar, eu guardo fora, ex situ, certo? Então, quando a gente pensa num Museu Emílio Guild, numa Embrapa da vida, a gente pensa que lá tem um monte de material genético guardado, foi retirado de forma consciente, obviamente, né, do ambiente, catalogado, identificado, e guardar, seco o material todo para não haver contaminação, tal. E esse material é guardado para a posteridade, certo? Então, eu estou fazendo uma conservação de um recurso genético de forma ex situ. Mas existe a conservação in situ também. Como que é a conservação in situ, professor? É quando eu mantenho o meu recurso genético onde é o sítio natural dele, lá dentro. Então, eu tenho legislações, por exemplo, para árvores que são madeira de lei. O que é madeira de lei, professor? É uma árvore que é protegida por lei e não pode ser cortada, certo? Ela não pode ser abatida. É um tipo de conservação in situ. Ela tem que ficar no ambiente natural dela. Então, eu posso, dentro de um plano de manejo, de um plano de manejo sustentável, eu vou naquela área, eu posso tirar dali 20% da floresta natural. Mas as árvores que são madeira de lei, que são protegidas por lei, eu não posso tirar. Porque eu estou promovendo a conservação dessas espécies in situ. E quando eu falo, professora, a conservação on-farm? On-farm é como se realmente fosse lá na fazenda, né? Na área do produtor, através de pesquisa, através do conhecimento, eu vou passar a esse grupo social, certo? A maneira como ele deve conservar. Então, eu vou ter o recurso vegetal, o recurso genético conservado lá no quintal, dentro das comunidades. É uma forma in situ, mas quando eu envolvo as pessoas que estão vivendo daquele meio ambiente, estão inseridas naquele meio ambiente. Quando a gente fala de recurso genético, de conservação, não tem como a gente fugir um pouco desses conceitos. Então, o próprio projeto da iniciativa Plantas para o Futuro trabalha esses conceitos também. Quando eu faço uma conservação ex situ, não quer dizer que eu vou lá no meio e tiro tudo para guardar. Não é essa a ideia. Eu estou guardando exemplares, certo? Catalogados em instituições que são legalizadas para isso. Até aqui, ok, queridos? Então, quando a gente fala em conservação da diversidade, o que o Brasil fez, o que o Brasil tem feito, a gente tem esse trabalho muito marcante na nossa história, certo? Os livros foram produzidos, são riquíssimos de informação, e
vamos torcer para que outros passos sejam dados, que as comunidades tradicionais sejam levadas em consideração, que a agricultura familiar seja reconhecida como fonte de produção mesmo de forma sustentável, né? Porque não adianta vir me dizer que o monocultivo, que os grandes latifúndios têm tido compromisso ambiental, porque não tem. Eles têm tido compromisso econômico, né? Mas ambiental não. Então, nós temos a natureza próxima ao seu limite. Também falei na aula passada ou em algum outro momento que nós temos terras, áreas no norte do nosso estado que o solo morreu. Ai, professora, como é que morre o solo? Eu não tenho mais um micro-organismo vivo naqueles solos. Então, não nasce nem as infestantes. Então, de tanto cultivo, de tanto monocultivo, de tanta inserção de fertilizante químico, de tanta inserção de defensivos químicos, o solo morreu. Ali não nasce mais nada. Isso é a nossa natureza chorando, vamos dizer assim. Falando um pouquinho ainda sobre o que eu comecei na aula passada, serão só, acho que 2 exemplos. Os nossos recursos vegetais, como eu disse a vocês, eles são inúmeros, né? A nossa botânica econômica, partindo do princípio que a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de usos. Então, nós temos os recursos vegetais próprios para inúmeros usos. E aí, só falando muito rapidamente sobre os condimentos, que a gente vive diariamente se esbarrando neles, né? Condimentos, variados órgãos vegetais dessecados, grosseiramente subdivididos, dotados de forte odor e sabor, ou de aroma, e que são empregados na culinária. Classicamente, já foram chamados de especiarias. Quem não sabe, historicamente, da importância das Índias, né, da região da Índia, e da cultura dos hindus, vamos dizer assim, no uso de especiarias. Os chás, eles usam muitos temperos, e isso foi disseminado pelo mundo todo, né? Então, quando a gente fala em condimento, eu vou mostrar o exemplo para vocês da pimenta comum, né? Que é a pimenta negra. O fruto é colhido de vez, ele é dessecado, é extraído a partir da trepadeira Piper Nino, né? E é a nossa pimenta do reino, que a gente usa para temperar as coisas, certo? Aqui vocês veem, ela ainda está verde, ainda não está dessecada, como a gente conhece, né? E aqui eu já mostro para vocês a do a gente vê na cozinha. Obviamente que agora a gente compra ela já moída, né? A pimenta do reino moída. E aí, só para vocês verem a diferença da terceira colherzinha aqui, que é a pimenta branca, que é o fruto colhido quase maduro, ele vai ter o pericarpo removido e fica apenas a semente de cor branca. Ela é da mesma família, tal, mas ela é menos picante, mas é mais aromática. Então, a pimenta do reino está presente diariamente na nossa alimentação, né? Presente diariamente. Meus amores, na aula passada eu cometi uma gafe que coloquei as imagens e não coloquei as fontes. Isso não se faz. Isso não se faz. Eu fui montando os slides e falei, depois eu vou voltar colocando as fontes nas fotos, nas imagens. Então, essa foto não é minha, então eu preciso colocar a fonte. Isso é um alerta para vocês no seminário de vocês, tá ok? Estou em débito com a aula passada, porque está sem as fotos, mas todas vocês encontram a partir de uma pesquisa básica no Google, tá ok? E o gengibre, gente? Quem não conhece o gengibre? O gengibre a gente vê muito, muito associado também à culinária japonesa, né? A gente come o sushi, o sashimi, tem sempre um gengibre ralado perto, e também entra na área dos condimentos.
Então, no Brasil, ele é cultivado de forma esporádica e também muito usado para condimentar bebidas, desde bebidas alcoólicas, como chás, as pessoas tomam chás de gengibre e tal. Então, são usos dos nossos recursos vegetais como condimentos. E o louro, também a folha do louro becada, ela é muito utilizada para temperar carne, principalmente carne de panela, né? Deixa um gosto bem característico, bem gostoso. Oriunda do Mediterrâneo, mas se adaptou muito bem ao clima temperado, foi introduzido no Brasil e as suas folhas são usadas como tempero. São alguns exemplos, tá, gente? Tem inúmeros exemplos de condimentos que são produtos de recursos vegetais. Quando a gente fala agora em plantas taníferas, nós já falamos de plantas que exudam goma, resina. Na aula passada, tem plantas que exudam látex a partir de ferimentos, né? Então, nós temos plantas que liberam tanino. Tanino, o que são? Substâncias químicas e tem uma propriedade muito, muito importante, porque eles trabalham na conservação de pele de animais. Então, quem já viu curtumes, aqueles locais muito fedidos, meu Deus, como fede aqueles curtumes. Então, com certeza você já sentiu ali o odor, a presença do tanino, que é extraído, tá, de determinadas plantas taníferas ou tanantes. A gente tem muitas no Brasil. Então, a gente extrai esse tanino, normalmente das cascas, tá, das plantas, extrai a partir de um instrumento específico, tem um nome que eu... Doxtel, não sei. E aí a gente extrai o tanino a partir dessa fervura, dessa casca, ou apenas a casca na presença de água. Então, esse tanino, por ser uma substância química, é de fácil extração e é muito utilizado, principalmente em curtumes, mas nós temos plantas taníferas e temos taninos também que são usados para tingir. Então, é um extrativo de uma coloração diferenciada e os pescadores usam para atingir redes e velas dos seus materiais de pesca e tal, mas nós temos esse tanino muito utilizado no Brasil a partir da extração da acácia negra. E isso tem sido um problema, porque a acácia negra, ela não é uma planta nativa, ela é exótica. Isso vem, como ela produz muito tanino, ela tem sido muito disseminada no sul do país para poder se extrair tanino. E isso já vem interferir, vamos dizer assim, no bioma local, né? Sendo que nós temos plantas nativas que produzem também tanino. Só o exemplo da acácia negra, porque é uma planta inconfundível pela sua coloração bem amarela, né? Ela é nativa da Austrália, mas a gente encontra a acácia em qualquer lugar do Brasil, né? E ela deve ser, com certeza, a planta mais importante na produção de tanino no mundo, tá? Eu sei que no Rio Grande do Sul tem uns ambientalistas bem bravos, porque estão plantando muita acácia lá, e não é nem para extração de tanino, é para usar o caule para carvão, para produção de carvão, e aí eles aproveitam e retiram a casca para extração de tanino. Mas tem usado muito para produção de carvão, porque ela cresce muito rápido. Então, crescendo, eu tenho um incremento e posso já cortar para o carvão, mas os ambientalistas não estão achando muito legal a ideia por ser uma introduzida, né? E nós temos aqui no Cerrado, no nosso lado, o barbatimão, que é a nossa principal fonte também de extração de tanino, né, e aí a gente já tem o barbatimão como nativo, né, não é uma introdução exótica, ele é nativo, e ele produz muito,
Só que no caso do barbatimão, a gente não está falando igual da acácia. A acácia ia ser abatida para virar carvão. Então, tira-se a casca, produz tanino. No nosso cerrado, as pessoas retiram a casca para a produção de tanino e muitas vezes acaba lesionando a planta. Por mais que o cerrado tenha essa característica de recompor-se e tal, muitas vezes tem causado muito ferimento à planta. E o barbatimão, ele tem inúmeras outras propriedades que são conhecidas e são apreciadas, né? Na medicina popular, né? Então, a questão só para vocês verem aqui como que é a floração do barbatimão, a exploração, eu não coloquei a foto de uma árvore lesionada quando foram retirar a casca, mas a ideia da extração de tanino a partir do barbatimão não é derrubá-lo, né? É tirar a casca para poder fazer a extração do tanino. O problema é as lesões que têm sido causadas nessa árvore, nessa espécie, que muitas vezes pode levá-la à morte, né? Então, mais uma ideia para vocês da diversidade de usos dos nossos recursos vegetais. E olha, o pessoal tradicional, as comunidades, os ribeirinhos, eles conhecem muito, muito, e a gente tem deixado de dar ouvidos, de dar vazão a esse conhecimento popular, né? Gente, por hoje é só. Eu gostaria de falar com vocês uma coisa que é interessante. Gostaria que vocês, obviamente, se quiserem, né? Me adicionem no Instagram. Eu já tenho como amigos da turma a Maura, a Natasha, o Maicon. Mas para que isso, professora? E eu sigo de volta. Porque nesse mundo, vamos dizer assim, nesse mundo virtual, a gente não consegue conhecer as pessoas direito. Eu adoro a aula presencial. Eu me envolvo com cada realidade que o aluno quer contar para mim. E através da rede social, a gente consegue se conhecer também, né? Se conhecer. Então, eu gostaria que você... eu vou parar a apresentação agora, tá? Gostaria que vocês, por mim e por vocês, porque eu tenho uma preocupação muito grande com os meus alunos. É sério isso. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi enquanto professora, de uma aluna minha, que foi aluna em Alta Floresta, de Biologia, e ela colou grau lá em Alta Floresta, e eu vim embora para atuar em Cáceres, aqui na reitoria, né, que eu trabalho na reitoria. E através das redes sociais, eu percebi que essa minha ex-aluna estava desenvolvendo um processo depressivo muito sério. Pelos posts que ela fazia, ela estava muito sombria. E eu me aproximei novamente dela, isso já haviam se passado anos que eu fui professora dela, e eu conversei muito com ela, e ela assumiu que estava realmente com depressão, que ela estava tentando fazer terapia, que ela estava tentando tomar remédio. E eu tentei muito ajudar essa minha aluna. E ela optou por tirar a vida. Ela se suicidou e ela se despediu de mim. Assim, eu me emociono muito quando eu falo disso, porque eu me preocupo muito com as pessoas, né? E eu não pude fazer nada por ela, porque ela já tinha essa ideia fixa de que ela era um lixo na cabeça dela. Então, por isso que eu falo da rede social, porque a gente acaba se aproximando, a gente acaba vendo, enxergando a realidade que, obviamente, que cada um quer mostrar, né? Porque a rede social é um mundo paralelo. Mas eu gostaria que vocês não ficassem sós, sabe? Que vocês pudessem contar comigo, porque a gente está vivendo um momento muito difícil. E esse isolamento pira qualquer um. Então, eu coloco a minha pessoa à disposição de vocês, caso vocês queiram conversar, que a gente possa se aproximar, pelo menos de forma virtual,
tá? Como eu disse para vocês lá na primeira aula, eu sou extremamente emotiva. Eu sou. E não me envergonho disso. Então, meus amores, olha, contem comigo. Se precisarem conversar, eu, estando à disposição, eu vou ouvi-los. Eu quero ser amiga de vocês. Tá ok? Sobre a aula de hoje, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer algum questionamento? Fiquem à vontade, tá? Não? Vocês estão aí? Eu vou, então, interromper, amores. Eu vou interromper a gravação, mas vocês podem fazer perguntas, tá bom? E aí vou colocar a aula à disposição de vocês. Professora, como que tá seu nome no Instagram? É Leila Delmade, meu nome e meu sobrenome.